Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 e também pelas nossas redes oficiais. Está no ar o Câmara Saúde. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Aqui no estúdio comigo, o médico oncologista integrante do Centro de Tratamento ao Câncer, o CTCAM, Dr. Alex Seidel. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Agradeço o convite para poder estar conversando sobre esse assunto tão importante, né, que é o tabagismo, que infelizmente está relacionado a várias doenças, né? Então, orientar, conscientizar a população é sempre muito importante. Verdade. Houve uma época em que o tabaco, o cigarro, era sinônimo de sucesso, de glamour, né? Relacionava a companhia de belas mulheres, a aventuras, mas o que a gente vê hoje são consequências bem diferentes do que as propagandas lá daquela época vendiam, né? Antigamente era bonito fumar. Vários pacientes relatam, né, os pacientes mais idosos, que quando crianças eram estimulados a fazer o uso, né? Então, esse consumo iniciava lá na infância praticamente. Então, isso consequentemente acarretava vários tipos de doenças que vão aumentando conforme então essa pessoa os dias vão passando, né? Nos filmes também era muito frequente, né, as atrizes, os atores então usar, né, que era um símbolo de poder naquela época, né? Porém, infelizmente, eles não sabiam, né, das consequências que isso está acarretando até hoje, né? Graças às campanhas então, né, da carteira do cigarro lá, estampando, né, os malefícios que o cigarro pode causar, então o consumo ele vem caindo, né? Hoje já, quando a gente fala em Brasil, antigamente 14%, há cerca de 15 anos atrás, 14% da população adulta fumava, né? Hoje esse dado já está em 9%, então o consumo vem caindo, porém, infelizmente, o consumo do cigarro eletrônico ele vem aumentando, né, e consequentemente isso vai acarretar também um aumento de cânceres, né, que a gente vai conversar depois também. Exatamente, então, para isso, nós temos no dia 31 de maio o Dia Mundial Sem Tabaco. Ainda existem, nós conversávamos aqui antes de iniciar a gravação, ainda existem pessoas que desconhecem os malefícios do cigarro e principalmente agora com essa reinvenção da indústria, né, o cigarro eletrônico. Então é importante que tenhamos sim um dia em todo o mundo para mostrar os malefícios e como esse componente, né, essa substância faz tão mal à nossa saúde. Houve uma campanha muito grande relacionada ao cigarro eletrônico, que ele não fazia mal, né? O cigarro eletrônico ele já é uma febre lá nos Estados Unidos, ele iniciou um pouco antes do que no Brasil, né? Então as multinacionais relacionadas então ao tabagismo, ao tabaco, elas fizeram uma campanha muito grande tentando dizer que aquele cigarro eletrônico ele não trazia nenhum malefício, né? Era uma forma até de tentar parar o consumo do cigarro normal que a gente fala, né? Então, isso não é verdade, né? Até há pouco tempo atrás a Anvisa fez uma nova avaliação, mantendo a proibição do cigarro eletrônico, né, no Brasil, então ele é proibido, né? Porém, principalmente os jovens hoje, a gente vê um uso, né, liberado, né? Enfim, até a diferença do cigarro normal, ele é um gosto mais amargo, é um pouco mais difícil de viciar o mais jovem. Porém, o cigarro eletrônico, né, com a fumaça, né, que tem um gosto mais adocicado, dependendo até do tipo de fruta que está lá no sabor, enfim, isso vicia muito mais rápido, né? Então, a gente sabe que existem várias substâncias químicas nessa fumaça desse cigarro eletrônico já sabidamente cancerígenas, então isso, consequentemente, no futuro vai ser provado a relação do cigarro eletrônico com o câncer, né? O câncer ele é uma doença crônica, então às vezes ele demora muito, então não tem nenhum estudo hoje dizendo da relação do cigarro eletrônico com o câncer. Mas, consequentemente, obviamente, no futuro próximo, isso já vai ser bem evidenciado. E a gente também vem acompanhando algumas notícias, né, na imprensa, enfim, de jovens, principalmente, que estão com a saúde bem comprometida por um pequeno período de uso, de exposição a esse tipo de componentes. Exatamente, né? Tem muita relação com doença inflamatória pulmonar, né? Até alguns artistas gravaram alguns vídeos que usavam, enfim, tiveram que até ser internados, né, para poder tratar, então, essas doenças. Então, infelizmente, a gente tem uma relação
muito próxima com várias doenças, então isso é também, parar o quanto antes é o mais importante, né? Como tu falaste, algumas pessoas ainda não sabem, né, dos malefícios, né? Porém, as informações estão todas por aí, né? Internet, televisão, então a carteira do cigarro mostra lá todos os malefícios, então a campanha ela é muito importante, né? Ainda o consumo ele é muito alto, mesmo pacientes com diagnóstico de câncer, a gente tem uma dificuldade de fazer parar, né, o consumo, então cerca de 40% a 50% dos pacientes que têm relação do câncer com o cigarro, que são tabagistas, eles não param de fumar mesmo após o tratamento. Né? E a gente sabe que os pacientes que param de fumar, que estão fazendo quimioterapia, a gente tem respostas melhores do que aqueles que não param. Então, mesmo após o diagnóstico, o benefício de parar o cigarro ele ainda existe, né? Então é muito importante. Por que vicia tanto assim? Então, quais são as substâncias contidas, né, que... A principal é a nicotina, né, que é uma substância psicoativa, né, então, que faz então o vício se tornar tão difícil de ser tratado. Né? Hoje existem vários medicamentos, né, acompanhamento com psicologia, enfim, médicos, psiquiátricas, medicações, então para tentar estimular esse paciente a parar de fumar, mas ainda vai do paciente, né, da pessoa, então entrar na cabeça que vai parar e para, né? Só contando um caso de um paciente que eu tinha, não me esqueço dessa cena da residência, né, quando a gente fazia de onco, eu cheguei para visitar ele e ele estava segurando o cigarro na mão internado, né, sendo que é proibido usar o cigarro no hospital. Eu até me assustei, quando eu cheguei mais perto eu vi que não estava aceso o cigarro. Né? E aí a esposa me contou, não, doutor, ele só quer segurar o cigarro só para não perder o vício. Então ele não estava nem fumando, mas só o hábito de segurar. O vício ele é tão grande, então que faz isso com as pessoas, né? Então é muito importante essas campanhas para tentar orientar, né? A maioria das pessoas sabem, né? Mas mesmo assim é muito difícil, né? A pessoa sempre fica pensando, nunca vai acontecer comigo, né? E aí quando acontece, que daí você tem que correr para trás. E correr para trás é muito mais complicado. Então tentar dar importância para isso quanto antes, ou quanto mais cedo, melhor. A gente vai falar então sobre métodos indicados e sugeridos e os mais adequados para que se pare de fumar, logo mais adiante no decorrer do programa, porque o programa hoje sim é focado em trazer informações sobre essas substâncias que contém, né? Por que o cigarro, por que o tabaco faz tão mal à nossa saúde. Das 7.000 substâncias químicas diferentes, cerca de 70 delas são cancerígenas e ainda assim tem gente que não consegue deixar o vício, né, doutor? Exatamente, né? Ele tem várias substâncias, né, no cigarro, tanto no cigarro normal como o eletrônico, né? Mas sabidamente 70 são cancerígenas, né? E quando a gente fala de câncer, a população acha que o tabagismo é só igual a câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão a gente sabe que 90% é desencadeado pelo tabagismo, né? Agora está ocorrendo um aumento de câncer de pulmão devido à poluição ambiental, tá? Mas 90% é relacionado ao tabagismo. Mas é importante salientar que o tabagismo ele aumenta vários tipos de cânceres, né? Não só o pulmão. Câncer de bexiga tem uma relação muito próxima com o tabagismo, câncer de pâncreas, câncer de próstata, câncer de fígado, enfim, vários tipos de cânceres também aumentam com o tabagismo. Então, as pessoas acham que acabam só pensando em câncer de pulmão e isso não é o que ocorre, né? Claro que o câncer de pulmão é o mais importante, é o câncer que mais mata, né? Então, a gente precisa orientar essa população quanto a isso também, né? E que é evitável, né? Exatamente. A principal forma de evitar a morte, né, dos pacientes tabagistas é, então, parar o consumo do tabaco, né? Então, quanto antes você parar, melhor para a sua saúde. Sem contar que compromete praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Exatamente, desde até de infertilidade, né? A gente fala mais do câncer, que é o que a gente trata, né, que a gente acompanha. Mas ele aumenta o risco de AVC, né, o derrame, enfim, risco de infarto, né, infertilidade, a pele fica muito mais ressecado, aumenta o risco de hipertensão, enfim, traz uma série de malefícios, né, que a gente sempre orienta o paciente, né. Também lembrar que essas pessoas que convivem com o tabagista também, né, tem
um risco maior. Então, se você parar, você está beneficiando não só você, quanto o seu familiar que mora com você. Pois é, eu estava inclusive fazendo uma rápida pesquisa para a gente ter essa gravação e eu encontrei algumas informações referentes ao tabaco, que vai bem ao encontro disso que o Dr. Alex fala. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano e cerca de 1.200.000 são fumantes passivas. Então, quais seriam esses malefícios para as pessoas que convivem com quem fuma? Sim. A pessoa que convive, o risco não vai ser tão grande como o tabagista, né? Mas quando a gente compara uma pessoa que não convive com o tabagista, o risco é 3 vezes o que a gente fala, né? Então, você tem 3 vezes uma chance maior de ter um câncer de pulmão, de ter um câncer de bexiga, enfim, de sofrer um infarto, um AVC, enfim, relacionado ao tabagismo, né? Então, estar lá naquele ambiente, né, às vezes fechado com aquela fumaça, você está consumindo, então, o tabaco, né, por tabela, que a gente fala, né? Então, e às vezes desde recém-nascido já está exposto à fumaça. Né? Exatamente, né? Hoje ainda que é proibido em vários locais públicos, né, restaurantes, antigamente era deliberado o uso, né? Então a situação era muito mais complexa. Você saía para jantar no restaurante, chegava em casa, tinha aquele cheiro de fumaça na sua roupa, né? Você nem via quem estava fumando. Então você vê o poder dessa fumaça, então, do tabaco, né? Então é muito importante também parar para ajudar até teus familiares. Outros dados da Organização Pan-Americana de Saúde dizem o seguinte: o tabaco mata até metade dos usuários, também exatamente isso que o Dr. Alex estava falando, sobre os cânceres e as outras doenças que são relacionadas, né, ao tabaco, e também, doutor, com relação ao perfil. A maioria das pessoas que fumam são homens. O consumo ele é um pouco maior em homens comparado, então, às mulheres, né? A gente tem esses dados já bem evidenciados, então o consumo é um pouco maior, né? E conforme a idade também de início aí é cerca de 30 a 40 anos, né? E um aumento maior numa população um pouco mais idosa, né? A partir dos 50, 60 anos, que é o pico lá que a gente tem, né? Que eram aqueles tabagistas lá da infância, né? Então essa campanha, ela foi muito eficaz, até agora a gente está tentando passar essa campanha para os alimentos também, né? Tem lá na embalagem agora alto consumo de sódio, alto consumo de gorduras, enfim. Então essa campanha ela foi muito eficaz no cigarro, agora a gente está tentando trazer para os alimentos também no mercado, né? A gente sabe que a alimentação também, então, tem uma relação muito próxima, né? É a relação até maior um pouco que o tabagismo quando a gente fala de câncer. Então, essas campanhas são muito importantes e visam muito a diminuição, então, desse consumo. O estilo de vida, que outros fatores acabam influenciando, se combinados, claro, com o tabagismo? Quando a gente fala de câncer e doenças cardiovasculares, né, é não fazer atividade física, né, o sedentarismo, né, a obesidade. Hoje a gente tem um número muito alto de obesos na nossa população, né, se não me engano o Brasil é o 4º país em número de obesos no mundo, né, então esse dado é muito importante também, né. Um peso também numa população um peso menor, se comparado também a populações mais idosas, mais frágeis, né, que têm um consumo maior. Casos de depressão também tem muita relação com o cigarro, né, pessoas que desempregadas, enfim, tem algum problema familiar também, tem um vício muito próximo ao cigarro, né, então essas são as populações de maior risco, né, que a gente tem. E por que acontece de ser aqui na região sul do Brasil a concentração, né, da população entre o maior número de fumantes? Se a gente comparar com outras regiões do Brasil, está no sul aquela maior parte, né, que fuma. Essa é uma resposta difícil de dizer, né, a causa específica porque na região sul ele é maior, mas quando a gente compara com números de Nordeste, Norte, Sudeste, os números são piores, né, relacionados aos cânceres, não só o câncer de pulmão, né, câncer de esôfago também, devido ao chimarrão, câncer de pele, devido à população ser uma imigração mais europeia, a pele mais clara, então aumenta também, né? E o consumo do tabaco também ele é maior, né? Então, talvez por ser um pouco mais estressado, a gente não sabe dizer o que causa esse alto consumo. Talvez
pelas plantações também serem mais na região sul, talvez. Concentração aqui no sul mesmo. A proximidade com a fabricação talvez possa ser um fator que também possa aumentar, mas isso não se tem uma resposta mais exata sobre isso. Certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco do Câmara Saúde voltamos com o oncologista Alex Seidel falando sobre alguns métodos que são eficazes para você que está tentando parar de fumar ou para alguém, né, que também deseja se livrar e largar esse vício. Nós voltamos então em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre os malefícios do fumo, do cigarro, do tabagismo. O meu convidado é o oncologista do CTCAM, o Dr. Alex Seidel. No bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre o cigarro eletrônico que está em alta, né, infelizmente no momento, o perfil da pessoa que fuma, câncer de pulmão e outras doenças. E agora, doutor, também eu queria voltar naquela parte que falávamos a respeito das substâncias cancerígenas que fazem parte, então, do cigarro. Nessa pesquisa que eu fiz, então, eu vi que contém cianeto de hidrogênio no cigarro. E aí você deve estar pensando o que é cianeto de hidrogênio. É um gás utilizado para fabricar veneno para matar insetos. Então, tá lá no cigarro. Se você vai analisar a fundo todas as substâncias, né, a maioria da população não sabe o que tem, né, no cigarro. Pensa só em nicotina, né? Quando a gente fala cigarro é igual a nicotina. E nicotina é substância que vicia, né? Só que a gente tem que lembrar que tem várias substâncias por trás daquela fumaça, como tu falaste do hidrogênio, que estão relacionadas a vários tipos de venenos, até de medicamentos, enfim, que você acaba consumindo e você nem sabe, né? Então, quando a gente fala de câncer, existem várias substâncias, entre elas essa, que aumentam esse risco. Então, a gravidade ela é muito grande, né? E aquele consumo diariamente, né? E quanto mais alta a carga tabágica, então você vai consumindo cada vez mais isso, num processo crônico, isso vai dar o câncer, né? O câncer de pulmão, vai dar o câncer de bexiga. E esse processo demora, às vezes, muito para acontecer, ou às vezes ele é muito rápido, né? Depende de cada pessoa. E outra substância que me chamou a atenção é o monóxido de carbono. Esse é o mesmo gás inflamável expelido pelos escapamentos de veículos e é o principal ingrediente da fumaça de cigarro. Infelizmente, os componentes estão aí, né, já sabidamente, já provados essa relação, então, com o câncer, mas o consumo, infelizmente, ele é muito alto, né, o vício ele é muito grande. E mesmo aquelas pessoas que sabem disso, né, o que a gente está conversando aqui, muitas pessoas sabem, mas o vício ele é tão grande que a pessoa não consegue parar de fumar. Então, é muito importante parar o quanto antes. Doutor, e tem diferença entre, claro, a gente falou antes sobre o cigarro e os cigarros eletrônicos, e aqueles cigarros mentolados, com sabor, com cheiro, enfim, cigarro de palha, cachimbo, charuto, todos são prejudiciais e tem algumas variações, uns mais, uns menos. Todos têm os seus malefícios, né? Alguns com maior grau, outros com menores graus, né? Mas todos têm alguns componentes já até ocorrem desde o charuto, desde o cachimbo, desde o cigarro eletrônico, desde o cigarro normal. Alguns são presentes em todas essas situações, mas tem alguns específicos de algumas, mas todos podem causar câncer, todos podem causar doenças cardiovasculares. Então o importante é consumir algo desse tipo, né, do cachimbo, do charuto, enfim, do cigarro eletrônico, parar. Tá? Esse é o que a gente precisa ficar bem sedimentado aqui na nossa conversa. E agora, então, quais são os métodos
mais eficazes para quem está tentando parar de fumar ou para quem convive com alguém e gostaria que essa pessoa, então, parasse, né, largasse o vício? Primeiro, o que a gente sempre orienta é procurar um profissional de saúde, né? Acho que isso é muito importante porque ele pode te auxiliar, né? No início, sempre é muito mais complicado, obviamente, né? Mas primeiro a procura do profissional já vai te dar uma ajuda muito grande, né? Existem vários tipos de medicamentos, né, que a gente consegue prescrever para esse paciente para tentar controlar desde a ansiedade, né, até o adesivo de nicotina para tentar reverter uma parte aquela nicotina então que você consumia pelo tabagismo, né? A atividade física é muito importante, tá? Então, a atividade física diária, que a gente fala, não é 1 a 2 vezes na semana, mas sim diária, isso ajuda muito em controlar a ansiedade também desse paciente, né? Obviamente, esses auxílios com psicólogo, psiquiatra também é muito importante, mas isso ajuda esse paciente a parar de fumar. Não vai, se você, vou fazer isso, vou parar. Não é assim. Você precisa botar na sua cabeça que você precisa parar, a principal ação é sua, né? Esses medicamentos, por exemplo, estão aí para auxiliar, então, esse paciente a parar de fumar. Mas o principal ato é você pensar, vou parar, essa é a primeira função e a mais importante nessa prevenção. Muitas pessoas têm o medo de engordar depois que param ou nesse período de transição aí. Isso realmente procede? O que acontece? Não é porque eu vou parar de fumar que eu vou aumentar meu apetite. Não é isso que acontece. A pessoa transfere aquela ansiedade do tabagismo, ela transfere para uma saciedade com a alimentação, né? Então você para de fumar, você começa a ficar mais ansioso, porque você não está com aquela nicotina, né, que faz você viciar, você vai descontar na comida, provavelmente. Então, muitas das pessoas que param de fumar, pelo fato da ansiedade, esses medicamentos ajudam nesse auxílio, né, elas vão compensar com alimentação, né, adequada, falta de atividade física, e aí, consequentemente, aumenta o peso. Não é a relação cigarro-peso. A alimentação, ela está muito relacionada então, a essa ansiedade do parar de fumar. Sem contar que essas pessoas elas devem começar a sentir mais o sabor da comida, né? Exatamente. A gente fala que quando você para de fumar 1, 2 dias, a tua pressão arterial ela já vai normalizando, os batimentos cardíacos já vão diminuindo, né? Então, isso é visível em questão de 1 semana, você já vê esse benefício, né? Então, claro que a ansiedade da nicotina, ela traz uma dificuldade muito grande, mas em 1 semana você já vê um benefício muito grande no seu corpo. E também tem que cuidar para não trocar um vício por outro. Exato. Muitas pessoas que fumam, nesse período aí, começa a beber Exatamente, ou desconta no açúcar, que também é um vício, né? A principal forma errada de tentar parar o consumo do tabagismo é ir para o cigarro eletrônico, né? Hoje as pessoas acham que o cigarro eletrônico não traz o benefício e acabam trocando. Agora eu vou sair do cigarro normal lá, do alcatrão, do tabaco, enfim, e vou para o cigarro eletrônico, que é uma forma adocicada, não traz benefício, e aí acabam indo para esse consumo viciado, então, no cigarro eletrônico, até fumando mais do que com o cigarro normal, né? Então, o grande erro está nessa forma, de parar o cigarro normal e ir para o cigarro eletrônico. Até porque, pelo que dizem, a quantidade de tragadas em uma pessoa, por exemplo, que fuma um maço de cigarro, é muito menor do que as tragadas nesse cigarro eletrônico. Sim, por dia. Exatamente. E você acaba... O problema também do cigarro eletrônico é que ele é liberado em todas as áreas, né? Desde um restaurante, desde uma festa, desde um lugar de um ambiente fechado, ele é liberado. Então, os donos dos estabelecimentos acabam não proibindo isso, né? Então fica aquela fumaça aí, você fica fumando o tempo inteiro, você não para nem para jantar ou almoçar. Então a situação é muito, muito complicada. Doutor, agora quando os pacientes eles chegam até o seu consultório, muito possivelmente eles já foram diagnosticados com câncer ou tem algum familiar que foi diagnosticado com a doença. Como que é a sua abordagem, então, nessas consultas e como que o tabagismo ele acaba afetando, né, o tratamento ou a sua orientação com o paciente? Sim. A primeira ação, né, que a gente tem no consultório, como tu falaste, possivelmente o paciente já chegou com o diagnóstico, né?
Então você vai lá no perfil de vida desse paciente e você acaba então fazendo um diagnóstico do tabagismo, né? A principal ligação que você precisa saber é, esse câncer, ele tem essa relação com o tabagismo ou não? Isso às vezes nem sempre é fácil de mostrar essa relação, porque as pessoas acham, eu fumo um cigarro por dia, eu fumo 2, 3, enfim, a carga tabágica é muito baixa, então não tem nada a ver, vou seguir fumando, né? E não é assim, dependendo do tipo, né, do câncer, essa relação é muito próxima, mesmo com uma carga tabágica baixa, né? Então fazer essa relação é o primeiro ato que a gente tem. Existem vários estudos mostrando que, então, como eu falei no começo, que pacientes que fazem quimioterapia, que você para de fumar, começa a fazer uma atividade física diária, cuida na alimentação, esses pacientes vão muito melhor, mesmo com o mesmo câncer da outra pessoa que não fez essas ações. Esses pacientes têm uma sobrevida muito maior se comparado àquela pessoa que não para, que continua com o seu hábito de vida inadequado, né? Então, essa ação ela é muito importante mesmo após o diagnóstico. Então, tu imagina antes do diagnóstico, né? Esse que é o grande problema que a gente tem, né? As pessoas acham que isso não vai acontecer. Meu vizinho fumou por 80, 90 anos e nunca teve nada, né? O risco de desenvolvimento de câncer em uma carga tabágica de uma carteira de cigarro por dia por mais de 20 anos é mais de 90%. Então, se seu vizinho de 80, 90 anos ele não teve o diagnóstico, saiba que ele é a exceção da regra, né? A grande maioria está nos consultórios, nos hospitais, internados, enfim, fazendo os tratamentos, né, para tentar reverter todos os malefícios que o tabagismo causa. E como o senhor mencionou também no outro bloco, os pacientes às vezes estão em tratamento, estão no hospital, e ainda tem que sustentar o vício, nem que seja simplesmente o ato de segurar o cigarro, né? E alguns ainda acabam dando uma escapada para ir fumar do lado de fora do hospital. O quão isso é prejudicial nesse tratamento, né? Acaba influenciando negativamente, ou vai prolongar o tratamento, ou o que acontece se essa pessoa que deveria parar de fumar não para? Quando a gente falando especificamente de câncer, né, e tabagismo, né, se esse câncer foi, então, desenvolvido pelo tabagismo, você vai fazer um tratamento para tentar eliminar esse câncer enquanto essa pessoa está fumando e está alimentando o câncer, digamos assim, né? Acho que tanto o médico como o tratamento e o paciente eles precisam correr de uma forma junta, né? Não adianta um puxar para um lado e outro puxar para o outro, né? Você precisa estar andando junto com o seu médico, bem orientado, né? Para tentar parar. Infelizmente, mais de 40% dos pacientes não param, né? Alguns diminuem a carga tabágica, mas mesmo assim seguem fumando, né? Mesmo então todas as orientações, infelizmente o vício ele é tão grande que a gente não tem esse sucesso, né? Quanto que teria que ser 100% dos pacientes, mas infelizmente não é isso que acontece na nossa vida diária que a gente vê, né, nos hospitais e clínicas, infelizmente. E os benefícios, então? Parou de fumar, no dia seguinte, na próxima semana, o que esse paciente já vai perceber no seu organismo? Desde até de tolerância de tratamento, né? Quando os pacientes eles podem cursar, dependendo do tipo de quimioterapia, algumas quimioterapias têm uma toxicidade muito alta, até com falta de ar, náusea, vômito, enfim. O cigarro está muito relacionado a vários desses sintomas, né? Se você acaba consumindo, você está prejudicando cada vez mais o seu pulmão, por exemplo. Essa falta de ar ela pode ser exacerbada pelo cigarro. Pode aumentar o risco de infecção, de pneumonia. Esse paciente tem que parar o tratamento para tratar a pneumonia para depois reiniciar a quimioterapia. Então, além de tudo, ele pode atrasar até mesmo o seu tratamento oncológico, né? Diminuindo a chance de cura desse paciente, né? Então, os malefícios eles são enormes, né? Acho que cabe o médico falar para o paciente e aí o paciente então tem que tentar entender e parar o quanto antes. Para encerrarmos o programa, acho que é importante também a pessoa que assistiu, teve conhecimento de todas as informações que o Dr. Alex passou hoje aqui, mas ainda quer continuar fumando. Ou o pai, ou o tio, ou o filho, alguém da sua família ainda fuma. Quais são os fatores, os primeiros sinais que essa pessoa deve observar para então buscar o atendimento, embora tardio, né? É muito importante salientar, por exemplo, o câncer de pulmão.
cerca de 70% a 80% são diagnosticados em estádio 4, que é aquele estadio mais avançado, que já tem metástase. Ou quando a pessoa ela fuma, os sintomas às vezes demoram muito para acontecer. Tá? A pessoa vai ter falta de ar só numa situação com efizema, já uma situação mais avançada, enfim. Então, se guiar por sinais e sintomas não é o adequado. Tá? Quando isso acontece, provavelmente já vai ser uma situação irreversível. Vai poder melhorar um pouco, mas já vai ser uma situação muito mais irreversível. Então, não tem sinal e sintoma, é parar o quanto antes. Mesmo que você fume 1, 2, 3 cigarros por dia, parar. A partir de 100 cigarros fumados, a gente já ocorre as mutações no DNA, aumentando o risco de câncer. Então, 100 cigarros, os tabagistas, enfim, eles fumam de uma forma muito rápida, né? Então, a orientação é não cigar por sinais e sintomas e parar o quanto antes. Tá? Se você vai ter sintomas, já vai ser uma situação muito mais avançada. Certo. O que mais a gente, então, esqueceu de mencionar hoje aqui que seria importante para encerrarmos? Acho que a gente falou de tudo que é importante relacionado ao tabagismo, lembrar muito do cigarro eletrônico, tá? Infelizmente, está ocorrendo uma febre no Brasil, né? O vício está se tornando muito grande. Salientar que o cigarro eletrônico também é tão maléfico quanto o cigarro normal, tá? Tem as relações, já vão ser provadas em relações ao câncer e o estreitamento, então, com o cigarro eletrônico. Então, orientar a população que não é fumando cigarro eletrônico que você vai parar o tabagismo, muito pelo contrário, alguns até aumentam, então, o seu vício. O cigarro normal, que a gente fala, cigarro normal, ele vem caindo o consumo, então a gente precisa também diminuir o consumo do cigarro eletrônico, beneficiando a maioria das pessoas. Também salientar que o cigarro não está só relacionado ao câncer de pulmão, como vários outras neoplasias. Então, procure o profissional, procure ajuda, tá? Se precisar fazer algum exame, então o profissional já vai saber qual exame é necessário de imagem, provavelmente, para saber qual o grau já de acometimento, então, dos órgãos, né, relacionados ao tabagismo, e aí você vê se precisa fazer algum tratamento específico. Certo. Obrigada pelas informações, uma ótima noite. E a gente aqui na TV Câmara está sempre de portas abertas, claro, para trazer as informações aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade, a gente sempre está à disposição para futuras entrevistas. Obrigada e uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Logo após o bloco de intervalos, tem mais programação. Não saia daí.